Então, eu queria Amém. dar boa noite, né? A paz do Senhor a todos que estão presentes nesse podcast Conexões Cristãs. Hoje com um convidado muito especial, né? Nosso pastor, Rafael Bianchini, que é o pastor-presidente do Ministério Caminhando para o Reino. E é uma honra ter o senhor aqui nessa noite. Então, essa nossa primeira temporada desse podcast, Conexões Cristãs, descobrindo o meu chamado. E hoje, com um grande convidado que temos, vamos ouvir um pouquinho da palavra, testemunho, que vai ser bênção, eu creio. Em nome de Em Jesus. nome de Jesus. Glória a Deus. Pastor, tem a palavra para se apresentar. Amém. Amém. Bom, boa noite a todos, aos que estão já na sala, aos que estão chegando. É uma alegria poder se colocar à disposição da vontade do Senhor, porque quando nós nos colocamos de corações abertos e permitimos com que Deus faça uma grande obra, algo maravilhoso, a gente começa a viver dias pontuais com o Senhor, dias maravilhosos. Então, eu quero desejar aí uma boa noite a todos, né, que já estão conosco, né, agradecer a irmã Dani, que faz parte do nosso ministério, né, que tem sido uma grande bênção, né, a maneira como Deus nos conectou nossas famílias, né, nessa caminhada. E Deus tem feito coisas extraordinárias, coisas lindas que Deus tem feito, né? É verdade. Então, eu queria apresentar aos irmãos que essa temporada ela vai ter alguns episódios com cristãos do nosso ministério, mas também cristãos de outras congregações, porque o intuito aqui é trazer a palavra do Evangelho, né? Trazer testemunhos, trazer histórias de vidas, que eu sei que isso vai muitas vezes ao encontro de várias outras histórias de pessoas que estarão nos assistindo. Eu acho isso muito importante. Pessoas que muitas vezes estão mortas espiritualmente, mas renascerão das cinzas como uma águia e viverão grandes histórias na presença do Senhor. Glória a Deus. É bênção. Isso aqui é um projeto do Senhor e toda honra e toda glória é somente para Ele. Eu queria iniciar, então, já esse podcast com uma pergunta para o pastor. Eu queria saber Amém. como iniciou a vida do pastor, né? Como iniciou a sua vida cristã. Amém. Então, bom, eu falo com muita alegria, né, que desde criança, né, tenho berço cristão, onde meus pais me ensinaram desde pequenininho já a buscar a presença do Senhor. Então, posso dizer que a minha jornada com Deus começou já desde pequenininho, né? É onde eu venho, cada dia que passa, a gente vem conhecendo mais o Senhor. Porque eu sempre falo que nós servimos um Deus, nós temos um Pai, que Ele é infinito, Ele é imensurável, né? Então, a cada dia a gente aprende com Ele. Nós nunca podemos achar que na parte espiritual nós sabemos de tudo, né? Talvez uma área ou outra a gente tenha mais experiência, né? Tenha mais maturidade, mas o nosso Deus, ele é um Deus do impossível, é um Deus infinito. Então, quanto mais nós buscamos a presença dele, mais nós nos surpreendemos com esse Deus maravilhoso, né? É verdade. Então, a minha vida cristã, ela começou na igreja luterana. Eu lembro como se fosse hoje, né? E foi onde começou os meus primeiros passos, né? Até o 7º ano, eu caminhei com os meus pais ali na luterana. E depois Deus nos levou a um outro ministério, que foi o ministério da Igreja Cristã Maranata, que é onde nós passamos uma boa parte da nossa vida. E foi lá que eu conheci minha esposa. Que bem. Foi lá que nós casamos, né? Minha esposa também, é uma alegria poder
falar que ela também tem um berço cristão, né? Toda a sua família, seus pais, né? Que são uma bênção também, meu sogro, minha sogra e meus cunhados, todos têm uma caminhada desde cedo, né? Então, Deus nos conectou lá, nos uniu em propósito, né? Através desse ministério. E depois, com o passar de um tempo, Deus foi nos direcionando a alguns caminhos, né? Na qual eu decidi, né? Ouvir a voz do Senhor, eu decidi ser obediente à voz do Senhor, por mais que muitas vezes tinha pessoas que não entendiam, ou que achavam que a gente, de repente, por sair de uma determinada denominação, né, a gente poderia se perder no meio do caminho, mas com o tempo, Deus vai mostrando, né, Deus vai justificando as nossas atitudes quando nós estamos solidificados na rocha que é o Senhor Jesus, né? Então, respondendo a sua pergunta, irmã, realmente a minha caminhada, a nossa caminhada, foi desde pequenininho já, né? Onde os nossos pais nos ensinaram a caminhar com o Senhor Jesus, nos apresentaram a melhor herança que eles tinham para nos passar aqui nessa terra, né? Que é o Senhor Jesus, que é uma vida eterna ao lado dele. Que bênção, que bênção. Eu digo assim por experiência própria que viver uma caminhada junto a Cristo, já desde pequena, eu tive né, participava da escolinha dominical, que era algo importante para mim, para minha formação. E para a gente hoje em dia já é difícil, né, viver uma vida de lealdade, de fidelidade com o Senhor, né? E imagina as pessoas que não conseguem ter essa sabedoria, receber uma palavra, e eu tenho certeza que as palavras que o pastor vai pronunciar nessa noite atingiram muitos corações que precisam ouvir. Então, Glória a Deus. glória ao Senhor. Eu vou partir então para uma segunda. Pode falar, pastor. Só pegando o gancho ali que a irmã falou, da escola dominical, né? Do ensino para as crianças, realmente, desde cedo, né? Por todos os ministérios que Deus permitiu eu passar, a escola dominical, ou a escola para as crianças, intermediários, adolescentes, elas sempre foram extraordinárias de todo o ensinamento, porque eu sempre acho lindo quando os pais entendem, né, a seriedade de não só participar de uma igreja, buscar a presença, mas principalmente inserir os filhos já desde novinhos para que eles possam conhecer Jesus, para que eles possam ter uma caminhada com Jesus, né? E que tenham sim já uma base bíblica, porque a palavra do Senhor é a nossa base, né? É o nosso manual para nós caminharmos nessa terra, né? Então eu quero reforçar aqui aos pais que estão nos ouvindo, né? Que a escola dominical ela teve uma importância extraordinária na minha vida, como criança, como intermediário, como adolescente. Depois, no culto dos jovens, né? E aí depois nós casamos, aí a gente vai para o encontro dos casais, assim, vai seguindo. Mas sempre tem uma caminhada onde Deus trabalha de uma maneira extraordinária, né? Em cada idade, vamos colocar assim, né? É verdade. E o nosso ministério, né? Tão glorioso para o Senhor, tem isso, né? Nos domingos, depois a gente vai falar ainda sobre o endereço, o dia do culto, mas nos domingos tem um espaço para as crianças, com professoras dedicadas, com professoras que seguem os princípios bíblicos, que é o nosso alimento diário, e eles já vão sendo formados e forjados, né? Com coração no Espírito Santo. Glória a Deus. É verdade. Glória é bênção, é glória. É bênção, né? É lindo demais. É lindo demais. Pastor, então eu queria continuar nesse tema. Amém. E perguntar também um pouquinho sobre o processo, né, no seu propósito. Porque o tema é, né, descobrindo o meu propósito, e eu queria entender um pouco o do senhor. Como foi esse propósito? Como foi alcançar ele? Ah, que benção.
Então, durante a minha trajetória, né, tem um momento da nossa vida que quando nós decidimos caminhar com Jesus, quando nós decidimos ter uma vida, aceitar Jesus, nós nos decidimos nos batizar nas águas, né? Então, eu fiz isso essa minha decisão foi com 15 anos, né? Fui orientado pelos meus pais, foi uma decisão minha, e foi tão maravilhoso que na hora do batismo, eu lembro como se fosse hoje. Deus levantou o pastor que estava me batizando. Deus falou através do pastor que um dia ele iria me chamar ao pastoreio. E aí imagina, eu com 15 anos, na hora a gente não entende a seriedade ou muitas vezes não dá nem importância, mas aquilo ficou no meu coração. Ficou e cravou no meu coração. Deus cravou no meu coração. E se passaram bons anos aí e eu, honestamente, não dava importância para isso. E foi num trajeto, né, uma parte da minha vida, na parte da juventude, onde eu acabei, em alguns momentos, me afastando um pouco da presença do Senhor, tentando traçar alguns caminhos para a minha vida do meu jeito, né? Mas com o tempo Deus foi me ensinando que o que Ele tinha para mim era o melhor que Ele poderia ter. E aí eu comecei a entender. E assim como Deus faz conosco, cada um que nasce nessa terra tem um propósito traçado, tem um caminho já traçado por Deus. E aí eu tentei, de várias formas, continuar traçando os meus caminhos, mas todos eles como se eu desse uma cabeçada na parede. Foram bem doloridos, né? E aí eu aprendi na dor. Porque Deus, Ele gosta, Ele ama nos trazer pelo amor. Só que muitas vezes o homem, a mulher, ele só dá ouvidos ao Senhor na hora da dor. E isso é muito triste, né? Eu falo sempre para minha filha que eu sempre falo assim, filha, tem coisas que o pai já passou por isso. O pai já deu cabeçada lá, é dolorido. E depois a gente entende. Então, o meu dever é te orientar para fazer com que você não precise dar essa cabeçada. Para que você não tenha essa dor. Para que você verdadeiramente já entenda, tenha esse entendimento. Para que você verdadeiramente possa se dedicar ao Senhor, abrir o seu coração, deixar Deus fazer uma linda obra, né? Então, depois de 22 anos, Deus me lançou a promessa com 15 anos, então com 37 anos foi onde Deus derramou o óleo da unção pastoral sobre a minha vida. Aqui em Criciúma, né? Eu sou natural de Florianópolis, vim para cá, nós casamos em Florianópolis, eu e minha esposa é natural daqui, e já passamos a lua de mel e começamos a morar aqui após o casamento. Então, eu nunca entendi por que Deus me arrancou. Eu sempre falo que Deus é como se Deus tivesse me arrancado de Florianópolis. Eu não entendi, eu sempre queria voltar, tentei fazer muitas voltas, tentei articular muitas coisas, mas nunca se abriam as portas. Eu lembro que nós íamos para lá fazer uma entrevista de emprego porque a gente queria voltava no meio do caminho, vinha uma pedra, quebrava para-brisa. Então, assim, coisas aconteciam. Por quê? Porque a gente estava fora da vontade, a gente estava fora do querer do Senhor, né? Então, não tem coisa melhor do que nós estarmos no centro da vontade do Senhor. Nós aceitarmos o que Deus sonhou para nós. Né? Então, com 37 anos, hoje eu estou com 39, né? Está fazendo 2 anos que eu estou pastoreando, né? Conforme Deus lançou a promessa, né? Então, a promessa do Senhor, quando Ele lança, Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Verdade. Porventura, diria ele, não o faria, né? Então, Deus lança a promessa, Ele faz, mas nós temos que nos colocar à disposição do Senhor. Senão, nós atrasamos a bênção ou a promessa, ela vai para a nossa geração.
É verdade, é verdade. Que bênção, né? Algo muito forte, até que eu queria compartilhar com os irmãos, é referente ao propósito, né? O propósito, quando a gente começa a caminhar em busca do propósito, ele vai fugir de nós. Mas a partir do momento que nós começamos a ter uma vida não só de fidelidade, mas de lealdade com o Pai, uma caminhada ao lado dele, onde nós vamos ter mais intimidade, o propósito, ele vem naturalmente, ele vai vir à nossa busca. E foi o que aconteceu com o pastor. Levou 20 e poucos anos para uma promessa se cumprir. O Senhor não estava à busca do seu propósito, ele veio naturalmente. Levou alguns anos, levou uns bons anos, mas as promessas chegaram. Isso é muito lindo. É lindo demais, né? É. E aí, eu sempre lembro que Moisés, ele relutou com Deus 40 anos, né? Sim. E graças a Deus eu não relutei os 40, relutei 22, né? Sim. Mas que cada um possa compreender, né? Que quando Deus traça algo para a tua vida, se coloca à disposição. Abre o teu coração. Porque se eu tivesse lá atrás tido essa maturidade de ouvir o Senhor, de abrir o meu coração e permitir com que Ele fizesse a boa obra, eu teria evitado muitas coisas, né, que eu passei lá atrás, que hoje eu olho assim e digo, poxa, seria tão bom se eu não tivesse passado por aquilo, né? Mas amém, Deus sabe todas as coisas, né? Então que nós possamos aprender com aquilo que Deus colocou, com aquilo que Deus traçou para a tua vida, você que está nos ouvindo, aquilo que Deus traçou para a tua vida, deixa Deus fazer, abre o teu coração, deixa Ele trabalhar, porque Ele tem o melhor para você, Ele sempre teve o melhor e sempre terá, e o melhor dele é a nossa herança, nós que somos filhos, herdarmos uma herança que é a vida eterna. Não tem coisa melhor, não tem preço nessa terra que pague nós vivemos uma vida eterna ao lado do nosso Salvador. Amém, glória a Deus. Que bênção. Pastor, uma pergunta que eu queria fazer, que é algo muito importante que estamos vivendo nesse ano de 2022, né? O senhor está à frente de um ministério, né? Um ministério caminhando para o reino, que ele é forjado Sim. pelo fogo do Espírito Santo. Isso a gente sente em todos os cultos, né? É uma promessa do Senhor que ele já tinha para a sua vida e que hoje está se concretizando. Esse ministério profético, como que ele começou? Como que o Senhor ouviu, né, do Pai? Ou como esse processo se iniciou? Realmente eu fico muito surpreso pelo que Deus entregou na minha mão, porque a obra é do Senhor, não é minha. Quando eu olho para os pastores, eu nunca posso enxergar como uma igreja sendo de um pastor, mas sim do Senhor. Porque quem deve ter total liberdade e autoridade é o Senhor. A obra é dele. Então eu sempre digo que Deus sonhou esta obra e me chamou para estar à frente dessa obra aqui nessa terra, né? Assim como Deus chama outros pastores também, apóstolos, missionários, evangelistas, né? Levitas, profetas, né? Deus chama. Então, hoje o ministério está caminhando de uma maneira mais profética, porque lá atrás, não só eu, mas a minha casa, nós verdadeiramente, com o nosso coração, nós falamos, Senhor, sim, nós queremos viver algo novo, nós queremos viver o que o Senhor tem para nós, nós queremos ser vaso nas tuas mãos. E eu me lembro como se fosse hoje, porque Deus estava colocando algo no meu coração, como que se Ele quiser, como se Ele tivesse e Ele quisesse nos mostrar algo novo e nós não estávamos conseguindo ver. Mas eu fiquei quieto e deixei
o Espírito Santo gerar isso no meu espírito. E aí um dia minha esposa falou assim, amor, sabe que parece que muita coisa que eu aprendi, muita coisa que eu vivi, parece que não é só isso. Parece que tem mais. Parece que Deus quer mostrar algo mais profundo, algo que faça mais sentido, né? E aí nós começamos, aí eu falei, realmente tem algo de Deus aí, porque isso está no meu coração já faz algum tempo. E aí nós começamos a orar, né? Nós estamos debaixo de uma cobertura espiritual no ministério, mas nós começamos a orar, eu e ela, Senhor, abre as portas, nos mostra, nos aponta a tua direção, porque seja feita a tua vontade, né? Nós estamos aqui com o coração aberto para que o Senhor possa fazer verdadeiramente a tua obra. E aí, Deus nos levou a uma confraria lá no Rio Grande do Sul, a convite de um querido irmão e amigo que Deus colocou lá. Ele chegou trabalhando lá na empresa que eu trabalho, e lá Deus nos conectou de uma forma grandiosa. E esse convite veio através dele, né? E nós fomos lá. Eu não sabia o que viria, mas Deus botou no meu coração: a tua esposa precisa ir, porque não basta tu só ver, voltar e falar para ela. Ela precisa contemplar com os próprios olhos, né? E acabou indo também a minha filha. E lá nós nos deparamos com algo poderoso, algo grandioso do Senhor. Um mover profético extraordinário, né, com profetas, com pastores, com apóstolos, e ali virou a nossa chave. Foi onde Deus verdadeiramente nos levou para abrir os nossos horizontes para o que Ele verdadeiramente queria nos mostrar, né? E aí nós voltamos para cá, continuamos na oração. Nós estávamos conectados no ministério, debaixo de uma autoridade espiritual, e fomos orando e pedindo para Deus continuar forjando isso no nosso coração, e nós queríamos mais. Aumentou a nossa sede, aumentou a nossa fome pelo Senhor. Nós queríamos nos aprofundar mais na presença do Senhor. E até que chegou um momento que Deus colocou um dia no meu coração, onde já vinha se encaminhando, mas Deus colocou no meu coração para nós nos desligarmos do ministério que nós estávamos e iniciar algo novo. Então, isso que eu fiz, que nós fizemos, foi debaixo de uma palavra do Senhor. Volto a dizer, né, eu tenho uma caminhada com o Senhor já de bom tempo, então nós já temos uma maturidade, né, para poder diagnosticar, de poder ser sensível à voz do Senhor, e isso Deus já vinha trabalhando a nossa vida com o passar do tempo. Então, quando Deus ministrou que era tempo de se desligar, que Deus queria começar algo novo, na mesma hora eu vim para a sala da minha casa, me ajoelhei, coloquei um louvor, fiquei na oração, e o Espírito Santo canalizou assim, o meu ouvido a um trecho de um louvor, e ali ele foi ministrando e foi trazendo uma direção para a minha vida. Abri a palavra, Deus falou comigo na palavra dele. Então foi tudo assim, muito em paz, foi com muita alegria, né? Conversamos com os pastores da igreja, foi uma bênção, né? Foi feito no culto o nosso desligamento, recebemos a bênção deles, né? A bênção para que Deus pudesse continuar a nos direcionar e que nós pudéssemos estar abençoados, né? Porque nós entramos naquele ministério com a bênção do Senhor, saímos com a bênção. Isso é muito importante. É muito importante que nós fazemos, porque tudo tem um tempo do Senhor. Não adianta eu achar que não, o tempo de eu sair é esse. Eu poderia ter achado, assim como achei várias vezes, mas na obediência, que eu aprendi a obedecer a voz do Senhor, nós nos mantivemos até o Senhor falar: filho, é tempo de se desligar, eu quero começar algo novo, né? E aí a gente vem colhendo isso, né? Então, vamos considerar assim que o start, o início, Deus já vinha levantando pessoas, profetas, e falando: filho, uma hora eu vou te levar, eu vou te colocar o ministério na mão.
eu vou colocar o nome no teu coração, né? Então isso já vinha sendo forjado lá de trás, Deus levanta pessoas pontuais, né? E aí eu lembro que isso foi numa quinta-feira, que nós nos desligamos, recebemos a bênção, honramos a vida dos nossos pastores, porque nós amamos eles por tudo que eles fizeram por nós, foi uma grande bênção o tempo que nós caminhamos juntos, mas no outro dia, quando eu sentei para trabalhar, Deus botou no meu coração, é tempo de fazer a logo, porque o nome já estava no meu coração. E aí eu gosto de mexer um pouco com isso. Eu coloquei ali o nome, coloquei algumas características que Deus imprimiu no meu coração e no programa eu mandei gerar um exemplo de logo. E a primeira que apareceu na tela, Deus falou assim, ó, é essa. E aí eu até tentei olhar mais duas, três e Deus falou, não, é a primeira. E aí aquela ali foi a logo da igreja que tem até hoje, do Ministério Caminhando para o Reino. Então, esse foi o comecinho, né? Como startou, que isso foi lá final de fevereiro desse ano. Né? Então, o ministério, ele é novo, né? Caminhando para o Reino, né? Ele é novo. E então, para os irmãos conhecerem como é que iniciou. É muito importante nós estarmos sempre debaixo de uma palavra, sem rebeldia e sem tomar decisões precipitadas. É estar debaixo da palavra do Senhor, debaixo do tempo certo do Senhor, porque é no centro da vontade do Senhor que coisas extraordinárias acontecem. Que bênção, que bênção. É tão bom ver, né, o quão grandioso o Pai é e cuidadoso Ele é também. Porque Glória a Deus. ele, quando o Senhor, quando o pastor era mais novo, ele fez as promessas. E hoje, nós, né, como filhos espirituais do pastor, né, no ministério, a gente acaba vendo a evolução, a gente acaba vendo as grandes maravilhas que ele tem feito a cada dia. E é muito Glória lindo, a Deus. é muito lindo. Pastor, eu também queria pedir para o senhor que trouxesse uma palavra bíblica, algo que esteja fervendo em seu coração. Se Amém. puder trazer, vai ser uma bênção. Com certeza. É sempre uma alegria poder propagar, né, o Evangelho, falar de Jesus, porque Jesus, ele mudou minha vida. Jesus, ele é o meu Salvador, ele é o meu guia, Jesus é a minha força, Jesus é a minha esperança. E, queridos, algo que Deus botou no meu coração agora, quando eu tinha 7 anos de idade, 7, eu não lembro agora se era 7, 8 anos aproximadamente, eu tinha, ou melhor, eu sofria com bronquite. Eu tinha uma bronquite crônica e era asmático ainda. O meu corpo não produzia anticorpos suficientes, então quando era criança eu tomava muito remédio forte para poder ser capacitado aí no meu crescimento. Eu lembro que a minha mãe, quando me atacava bronquite, ela dormia do meu lado, ela botava um colchão no chão, lembro como se fosse hoje. E como a bronquite ela era muito pesada, tinha hora que ela me chacoalhava, porque eu ficava muito tempo sem respirar à noite, e ela me chacoalhava para eu acordar e voltar a respirar. Então, olha o que é um cuidado de mãe, né? E aí, nós fomos num culto, quando eu tinha ali 7 para 8 anos, e meio que no final do culto, eu lembro que o pastor falou assim, hoje Deus vai curar alguém aqui. Nossa, na hora, eu cutuquei minha mãe assim, e falei assim, mãe, sou eu que Deus vai curar. E imagina, 7, 8 anos, a mãe olhou, tá bom, filho, tá bom, amém, glória a Deus, né? E o pastor terminou de ministrar, e no meu coração eu tinha que ir até o pastor, pedir uma oração, porque eu sabia que na oração Deus iria me curar. E aí, quando terminou o culto, eu falei, mãe, pai, me leva até lá no pastor, eu quero uma oração. Eu não vou embora sem receber uma oração, porque Deus vai me curar hoje. E aí, queridos, eu lembro que o pastor orou por mim, e quando eu levantei da oração, eu falei assim, mãe,
acabou minha bronquite, acabou Oh, minha asma. Eu nunca mais vou sofrer com isso. Imagina, uma criança. Mas eu tive uma fé tão grande e posso falar para os irmãos, de lá para cá, já fazem 30 anos, pouquinho mais até, eu nunca mais tive bronquite nem asma. glória a Deus, Então, aleluia. Jesus, ele ainda cura. É verdade. Jesus, ele liberta. Nós temos um Deus que é um Deus de milagre. A palavra que eu quero trazer para os irmãos aqui é sobre milagre do Senhor. Por quê? Porque ele ainda faz milagre. Jesus ainda faz milagre. Muitas vezes a gente cai numa vala de ouvir ministrações ou de pessoas que não creem mais, pregam só a palavra na razão. Mas nós cremos num Deus que ainda faz milagre. E eu quero trazer aqui quando Jesus caminhou sobre as águas, que está lá em Mateus capítulo 14, versículo 22 em diante. Depois os irmãos leiam. Mas o que acontece ali? Um pouquinho anterior, Jesus faz um milagre que foi a primeira multiplicação dos pães. E o que aconteceu ali? Jesus fez a multiplicação. O que precisou acontecer? Precisou que um jovem se colocasse à disposição e entregasse os 5 pães e 2 peixes. Imagina que entre todos que estavam ali, entre homens, mulheres e crianças, seriam mais de 15 mil pessoas. E Jesus falou, vamos alimentar a todos, para os discípulos. E aí, queridos, o que aconteceu? Os discípulos passaram e foram vendo o que eles poderiam recolher, enfim. E aí um jovem se levantou e entregou o pouquinho que ele tinha. Se ele tivesse pensado nele, ele ia dizer, 5 pães e 2 peixes, isso mal dá para mim e no máximo para outra pessoa. Mas ele se levantou e se colocou à disposição do mestre, entregou o que ele tinha, que é o pouquinho que ele tinha, ele entregou nas mãos da pessoa certa. Quando nós entregamos os nossos 5 pães e 2 peixes aos pés de Jesus, Jesus faz o milagre. Jesus multiplica. É verdade. Então, quando ele te chama para algo, quando ele coloca algo na tua mão, não te preocupa. O que ele quer é que você faça igual o jovem fez. Jesus, o que eu tenho para te apresentar, o que eu tenho para ti é 5 pães e 2 peixes. E Jesus fala, então me dê, que eu vou fazer um milagre, que eu vou multiplicar. E essa multiplicação, todos se fartaram, sobrou. Porque onde está Jesus, sobra, transborda. É verdade. Por isso que é tão bom nós termos Jesus na nossa vida. Porque a gente começa a transbordar. Transborda o nosso caráter, transborda a nossa alegria, transborda a nossa vida, o nosso casamento transborda, os nossos filhos transbordam, quem está próximo de nós transborda. Então, queridos, entenda algo. Naquele momento que Jesus fez a multiplicação, que foi um milagre, sabe onde é que só tem um evangelho que relata algo pontual, que está lá em Marcos, capítulo 6, versículo 52, ele fala assim, após Jesus ter feito a multiplicação, os discípulos, vendo o que Jesus fez, o coração deles se endureceram. Olha só que extraordinário. Como assim? Eles caminhavam com o mestre, mas o coração deles se endureceu com aquilo. Sabe por quê? Porque eles não estavam preparados para aquele nível de bênção. Eles não estavam preparados, eles não estavam maduros para aquele nível de milagre. E aí Jesus, sendo Jesus, o mestre, o que o mestre fez? Ordenou. Aí entra o versículo 22. Ele ordenou para que os discípulos entrasse no barco e fosse de uma banda para outra. Essa palavra ela me toca muito, Glória a Deus. porque todos os dias Deus me leva nessa palavra e ela tem sido um alicerce na minha vida há muito tempo. Eu quero compartilhar esse pãozinho com vocês. E aí, os discípulos, eles entraram no barco enquanto Jesus se despedia da multidão.
e Jesus foi para o monte orar. Se Jesus, que foi Jesus, que é Jesus, subiu ao monte para orar, automaticamente isso nos mostra que nós também devemos subir para orar. É verdade. Pode ser dentro da nossa casa, dentro do nosso trabalho, em qualquer lugar, dirigindo, lavando louça, onde nós estivermos. Jesus quer que nós venhamos caminhar com Ele. Nós venhamos a assumir o nosso primeiro chamado, que é caminhar com o Mestre, caminhar com Deus. E aí, queridos, Jesus ordenou. Eles entraram no barco para ir de uma banda para outra, enquanto Jesus foi orar. A palavra nos fala que os discípulos ficaram em meio a uma tormenta por muito tempo. E o que Jesus fez? Jesus desce do monte e vai em direção a eles. Enquanto os discípulos estavam dentro do barco, numa tormenta, que não conseguiam enxergar uma palma à frente porque era noite, Jesus estava no monte, Jesus estava na oração. Enquanto nós estamos na oração, Deus nos dá uma nitidez em situações difíceis. É verdade. Ah, mas eu estou inserido numa situação difícil, o que eu faço? Vai orar. Que Jesus vai te dar uma nitidez, uma direção. E aí, eles estão lá, quase naufragando. É chuva, é vento, é onda. De noite, não se via nada. Era um breu, era muito escuro. E de repente eles veem um vulto em direção a eles. E aí, olha só que interessante. Quando eles olham e veem esse vulto, eles acham que é o quê? É um fantasma. É. Ou seja, o mestre, quando fez o milagre da multiplicação, o coração dele se endureceu. O mestre, quando caminhava sobre a água, eles achavam que era um fantasma. Mas Jesus colocou eles naquela situação para forjar o coração deles, para amadurecer eles a um nível que eles pudessem fazer com que os seus corações agora começassem a enxergar o mestre de uma nova forma. Não como alguém estranho ou como um fantasma, mas sim como Jesus, aquele que tem poder para fazer milagre. E o que aconteceu? Pedro tomou a iniciativa diante dos 12 discípulos. Pedro falou: Mestre, se és tu, manda-me ir ter contigo. Que bênção. Queridos, existiam 12 dentro do barco. Só um caminhou no milagre. Só um caminhou sobre a água. A Bíblia inteira, somente Jesus e Pedro caminharam sobre a água. Jesus nos chama a sair do barco e viver o milagre. Jesus nos chama a sairmos numa zona de segurança, porque por mais que o barco estava quase naufragando, mas o barco ainda, aos olhos carnais, era mais seguro do que estar sobre a água. Mas Pedro decidiu fazer algo diferente. Para nós termos uma caminhada com Jesus, nós temos que decidir todos os dias a caminhar com Ele. Nós temos que carregar a nossa cruz, como Jesus falou, e siga-me. Pega a sua cruz e siga-me. O que é cruz? Cruz é morte. Ou seja, aquilo que precisa morrer dentro de você, deixa morrer. E vá seguir Jesus. Se o eu te atrapalha, diz: Jesus, mata esse meu eu, esse meu orgulho, essa minha soberba. Eu quero que ele morra, para que eu possa começar a te seguir, a ter uma caminhada de bênção, de milagres. E a palavra fala que Pedro começou a caminhar sobre a água, mas a palavra também fala que Pedro, enquanto caminhou sobre a água, ele estava com os olhos firmados em Cristo Jesus.
Agora, Pedro estava diante de uma tempestade, diante de vento, diante de ondas e no escuro. Quantos de nós estamos, muitas vezes, em meio a tempestades, em meio a ventos, a ondas, mas sabe o que nos faz atravessar a tempestade, a dificuldade? É quando os nossos olhos estão voltados somente para Cristo. Que bênção. Porque quando Pedro tirou o olho de Cristo e começou a se preocupar com a tempestade, com as ondas, a palavra nos fala que Pedro começou a afundar. Quantos de nós, muitas vezes, em algum momento da nossa caminhada, nós tiramos o olho de Cristo e nós percebemos que nós começamos a afundar? E aí tem algo muito importante que nós aprendemos com Pedro mais uma vez. Pedro, a hora que ele começou a afundar, eu sempre falo, graças a Deus, que Pedro, por mais do jeito que ele era, mas Pedro se mostrou ter um coração humilde. Porque naquele momento, Pedro falou o quê? Mestre, salva-me. Se Pedro tivesse cheio de orgulho, cheio de soberba, talvez ele teria afundado no meio das águas. Sabe por quê? Porque existe a nossa parte. Primeiro, o céu reage a uma ação nossa. Quando Jesus foi curar Lázaro, o seu amigo, Lázaro já estava lá, sepultado. O que Jesus falou? Retirai a pedra. Ou seja, o retirai a pedra é para o homem. Não adianta querer que Jesus, orar para que Jesus faça o que não é para ele fazer. O que é possível para nós é dever nosso fazer. Então o céu reage a uma ação nossa. Orar o que é oração? É orar com ação. A fé sem obras, ela é morta. Então, tudo Deus nos ensina que nós precisamos ter uma atitude. Se nós só orar e não ter uma atitude, não se move. Então, para Lázaro ser curado, pessoas precisaram retirar a pedra. E aí Jesus fez o milagre. Para Pedro ser liberto da morte ali, que ele estava indo para fundo da água, ele precisou tomar uma decisão, ele precisou ter uma atitude. A atitude dele foi o quê? Ser humilde e pedir ajuda. Agora, muitas vezes, realmente, nós estamos num momento da nossa caminhada, às vezes difícil, onde, por alguma razão, nós tiramos o olho de Cristo e nós começamos a afundar. Só que Deus nos ama, Jesus nos ama, e Ele coloca pessoas pontuais do nosso lado para nos ajudar, para nos reerguer para cima das águas. E nesse momento, nós precisamos ter um coração humilde, um coração que diz, me ajuda. E o mestre puxou Pedro para cima de volta e falou o quê? Homem de pequena fé. Então, queridos, que nós possamos, com essa palavra, caminhar. Estamos vivendo dias difíceis. Nós que lemos a Bíblia, que cremos na palavra do Senhor, tudo que está acontecendo, nós não podemos mais ficar, meu Deus, olha só o que está acontecendo, porque já está escrito. Nós temos aqui verdadeiramente estar firmados no Senhor, olhando para Cristo. A nossa esperança está onde? No Senhor Jesus. Continue caminhando. Tem dificuldades? Tem. Mas que o teu olho permaneça sobre Jesus. Tem ondas? Tem. Tem vento? Tem. Tem turbulência? Tem. Mas que os teus olhos permaneçam sobre Jesus. E Ele vai ser a tua direção. Glória a Deus. Ele vai te apontar a direção. Ele vai te apontar a direção. Ele vai te dar força. Se tu cair, pede, Senhor, me ajuda. Ele te levanta. Não está fácil, Ele vai te ajudar, mas você precisa ter um coração humilde em dizer, eu preciso de ajuda, Jesus. E Jesus coloca pessoas do nosso lado para nos ajudar, para nos levantar, para ser pessoas que estão ali para caminhar junto conosco, para nos ajudar a crescermos. Então, queridos, quando Jesus puxou Pedro
para cima da água, eles foram ao barco e aí sim Jesus acalmou a tempestade. Ou seja, quando nós caminhamos com Cristo no tempo certo, Ele acalma a tempestade. Muitas vezes nós nos colocamos em tempestades, nós mesmos, com a força do nosso braço. E aí fica difícil, porque nós não temos poder para acalmar a tempestade, mas Jesus tem. Por isso que Ele é o nosso Salvador. Por isso que Ele é a nossa esperança. Por isso que nós devemos tudo a Ele. Por isso que nós devemos a nossa saúde, a nossa força, a nossa energia a Ele. Ele sim é digno de toda honra e toda glória. Verdade. Que bênção, pastor. Que palavra abençoada. Amém. E eu sei que vai atingir muitos e muitos corações. Glória a Algo Deus. No nome de que Jesus. serve muito em meu coração, e eu sei que atingirá muitas pessoas também, é referente a dias difíceis. Dias difíceis, todos nós passamos, batalhas, problemas familiares, problemas muitas vezes com os filhos, casamento, mas eu creio, eu peço que todos que estão ouvindo coloquem todos os problemas nas mãos do Pai. A partir do momento que nós colocamos nossos problemas nas mãos dele, ele vai tomar conta da nossa vida. Dê sua vida para o Senhor. Entrega a sua vida e diz assim, ó, Pai, tu vai tomar conta de tudo. Tu decide pela minha vida, a vida da minha família. Então, ele vai fazer o extraordinário. Porque se nós tomarmos as lutas com as nossas mãos, o Pai ele não vai agir. Mas a partir do momento que nós entregamos a ele, tudo muda. E é exatamente, nosso foco ele tem que estar sempre firmados em Jesus. A partir do momento que cai de um lado e tu fica na carne e tentando olhar para Jesus, não vai dar certo. Mas a partir do momento que o nosso foco, como o pastor disse, estiver firmado em Jesus Cristo, tudo muda. Jesus está voltando e ele está voltando para buscar a noiva que está ficando linda, ela está sendo preparada, ela está sendo firmada, ela está se encaixando. E quando ele vir buscar, vai ser algo lindo e extraordinário. Glória a Deus. Aleluia. É isso mesmo. Que cada um possa receber essa palavra com muita alegria no seu coração. E creia. Verdade. Creia que Jesus, ele ainda faz milagre. Talvez você possa estar olhando para uma área da sua vida e dizer assim, não, mas aqui é impossível. É impossível acontecer algo diferente. Creia, porque Jesus ainda faz milagre. Há um tempo atrás, eu estava passando por uma crise dentro do casamento. Há anos atrás. E eu pensava exatamente assim, no começo. Tudo que eu tinha para fazer, eu já fiz. Tudo que estava sobre o alcance da minha força, eu já tinha feito. E aí chegou um momento que eu fiz igual Pedro. Demorou. Mas, glória a Jesus, eu me humilhei aos pés de Jesus e falei, Senhor, tudo que eu tinha para fazer, com a força do meu braço, eu já fiz. A minha esperança agora está depositada somente no Senhor, porque eu sei que só o Senhor tem poder para reverter isso. E, queridos, Jesus entrou com providência. Jesus pegou na minha mão, pegou na mão da minha esposa, nos uniu. Nós seguimos caminhando com ele sobre as águas. Trouxemos ele de volta para o barco, para a nossa casa, para o nosso casamento. E ele acalmou a tempestade. Então creia, ele é a tua esperança. Se você acha que não tem mais o que fazer, eu não tenho, tudo que eu fiz, tudo que eu tinha para fazer eu já fiz. Glória a Jesus. Chegou o tempo de você se derramar aos pés do Senhor e falar, Jesus, agora minha esperança está somente em ti. Eu não tenho mais nada para fazer, eu já fiz tudo que eu tinha para fazer. A minha esperança está em ti. Eu creio que tens poder para mudar algo, para fazer algo na minha vida. E Jesus vai fazer, para mostrar que ele é Deus e para derramar o seu amor sobre a tua vida, a tua casa e o teu casamento. Receba essa palavra em nome de Jesus.
Eu recebo em nome de Jesus. Lindo, lindo demais. Que palavras maravilhosas. Pastor, Glória a queria Deus. convidar o senhor, então, para fazer um convite para todos que estão nos vendo e nos ouvindo, para visitar o nosso ministério, Sim, o Ministério do Senhor. E fica à isso. vontade. Então, queridos, eu quero deixar aqui um convite, né, para quem sentir no coração, tiver o desejo de vir cultuar conosco. Os nossos cultos são todos os domingos, às 7 horas da noite. Depois a irmã Dani vai deixar o endereço, Isso. né? Pode deixar até o endereço, a localização, né? Nós temos o canal aqui no Instagram, também temos lá no YouTube, né? Depois a irmã vai deixar os links ali para quem puder assistir novamente e nos acompanhar, né? As lives serão todas as quartas-feiras, né, irmã? Às 8 horas da noite, né? Então, a Mesmo. partir de hoje, todas as quartas-feiras, às 8 horas da noite, nós teremos uma live. Quem estará sempre no comando da live é a nossa querida irmã Dani, uma profeta do Senhor, uma bênção que Deus colocou no coração dela para começar a movimentar, né, essa parte digital, e tem sido uma grande bênção, né? A irmã Dani está conosco junto no ministério, está sempre, né, debaixo da autoridade, debaixo, né, da unção, e também está sempre atenta à voz do Senhor. Isso é muito importante. Então, os nossos cultos todos os domingos, às 7 horas da noite, aqui na Álvaro Catão, subindo a Álvaro Catão, e nós temos quinzenalmente uma reunião de homens e de mulheres. A nossa reunião de homens e mulheres é um tempo de mesa. Nós sentamos à mesa, né? É um dia das mulheres, um dia dos homens. Nós sentamos à mesa, trouxemos ali uma palavra do Senhor, e ali é um tempo maravilhoso, porque tempo de mesa é tempo de comunhão, é tempo de cura, é tempo de crescermos juntos. Tá bom, queridos? Então, queria deixar esses dois convites, que é do nosso culto aos domingos, a reunião quinzenal de homens e mulheres, e, a partir de hoje, todas as quartas-feiras, às 8 horas da noite, a live, né? É para a honra e glória do nosso Senhor Jesus, tá bom? Que Deus abençoe a todos. Foi uma alegria estar com cada um aqui. Que bênção, que bênção. Agradeço também ao Senhor por essa oportunidade, por mais um dia estar aqui para levar do Evangelho, que é o nosso principal foco, levar do Evangelho. E se uma vida for salva para Cristo, será uma alegria imensa em nossos corações. Amém. Em nome de Jesus, Senhor. Glória a Deus. Em nome de Jesus. Agradeço a todos que ficaram até agora conosco. Amém? Agradeço a todos, que Deus abençoe, que tenhamos uma semana muito abençoada na presença do Senhor, que Jesus visite os seus lares, que curas, que libertações, que tudo que o mal tenha lançado caia por terra em nome de Jesus. É isso que eu profetizo para a sua vida. Glória a Deus. Amém, queridos. Deus abençoe a todos. Foi muito bom estar com vocês, tá? Aguardamos vocês aí numa visita para nós estarmos juntos cultuando ao Senhor. Deus abençoe. Amém. Glória a Deus.